Estamos de volta com o nosso bate-pronto para debater sobre Copa do Mundo e sobre o nosso futebol, apesar da absoluta falta de assunto do futebol paranaense / brasileiro. E até quero abrir não o papo. Não falta tanto, né? Porque o maior assunto. Teve o Dantas. O maior assunto é o doping, né? O tapa na pantera. Do dentista ainda, Pantera. Uma loucura. Pelo menos não foi um tapa no dentista, né? Mas vamos falar aqui no bate-pronto, a enquete continua no ar. Qual que é a tua expectativa pro jogo da seleção hoje? Se o Brasil arrebenta, se o Brasil vai ter um jogo difícil ou se você não tá botando fé na seleção. Daqui a pouco a gente vai dar o resultado final. Mas eu queria entrar justamente nisso. Olhando o noticiário do futebol brasileiro, óbvio, ontem o Renato caiu no Vasco, isso, né, foi uma notícia, mas a gente praticamente não tá vendo notícias dos nossos times. Mesmo Flamengo e Palmeiras, com essa história de Danilo, com um papo de Thiago Almada, tentar tirar Thiago Almada do Atlético de Madrid, tirando isso, eu só vi notícia o Vitor Sá indo pro São Paulo e o Arthur indo embora do Grêmio. O problema, então, é do mercado da bola e é por isso que Atlético e Curitiba também avançaram um pouco nisso até agora, Jana? Me parece que sim, né, Christian? Por mais que a gente saiba que eu acho que nesse início, né, de parada, que ainda é um início, né, agora que a gente tá aí na metade da fase de grupos, eu acho que os clubes realmente deram uma pausa geral, né? Não só os jogadores acabaram saindo de férias e estão voltando agora, né? Voltaram essa semana as atividades. Mas, de maneira geral, a gente vê muita gente na Copa do Mundo, né? Não sei se você tá acompanhando, mas dirigente mesmo aí. Vejo, poxa, olha só, tá na Copa. Na semana passada, todos eu acho que isso impacta, né? O Brasil tá ainda um pouco ligado no Mundial. A gente até falou semana passada, né? Praticamente todos os presidentes de clubes das séries A e B estavam nos Estados Unidos até sábado passado, no dia do Jogo do Brasil. Que agora eles começam a se reapresentar já pensando na competição, pensando nessa pré-temporada, mesmo que ainda falte um mês, né? Pra voltar aos jogos, um mês e mais um pouquinho mais. Um mês e mais 2 dias. Exatamente. Será que o Odair, no meio de uma biscoitada ou outra lá nos Estados Unidos da Copa, ele olha o Instagram, olha o WhatsApp assim, esse eu aprovo, pode contratar. Pode ser. Tem um grupo, jogadores colombianos Eu vi ele fazendo um boné lá, na então, rua. Tá. Cara, o Odair é um dos personagens da Copa. Né? Ele, a repórter lá da GTV e o Galvão, cara. Pra mim são os grandes personagens da Copa. E o Diogo Defante. O Defante também. Você citou as contratações, teve o Guilherme Maripan, né? No Internacional. Mas também, zagueiro assim... da seleção, ontem, né? Foi ontem? Isso. Então, também Torino, seleção chilena. É muito raro ver notícia. Tem sido raro até porque mesmo. você vai em qualquer portal, só Copa, né? Vem os clubes lá pra baixo, Mas só tem que ficar rolando. Mas se tivesse alguma coisa mais quente... estaria na primeira página. Então, e assim, o Melk indo pro Cruzeiro, possivelmente, né? Interesse, né? Jogador do Ceará e tal, que tá jogando na Série B. Mas num geral, interessante esse jogador, hein? Muito bom jogador, inclusive. Ele me lembra um pouco, não tô dizendo características, mas ele lembra um pouquinho o Eric Pulga, quando surgiu muito bem no próprio Ceará, né? Que daí todo mundo queria o Eric Pulga, né? E o Melk tá assim também, ele tá sendo observado por vários e vários clubes na Série A do Campeonato Brasileiro. Então eu vejo, assim, ainda difícil de encaixar esse mercado, até porque, querendo ou não está aberto ainda, né? Oficialmente não está fechada. Exatamente. A janela. Quando que abre, inclusive? É só acho julho, que só abre né? depois da Copa. Então, é só julho. Quando abre a janela... Mas será que a gente vai ter daí, assim, nos primeiros dias vai começar uma avalanche de julho. Vai começar uma avalanche de contratações? Eu acho que a partir do começo de julho já vai começar a pipocar muito mais notícia. Até porque daí não tem jogo todo dia na Copa. Aí a galera já tem que arranjar outras coisas pra falar. Volta pra trabalhos de apuração. Volta a mandar mensagem pra empresário. Exatamente. Fala sumido. Isso aí. Tá todo mundo meio que no clima Copa mesmo, né? Completamente. Não vai anunciar agora também nenhum jogador. Eu já falei, você falou desse clima Copa, né? Porque muita gente fica nessa história. Não, porque a Copa não interessa, porque ninguém tá mais vendo, porque acabou. Cara, a minha mãe, ela é um exemplo claro de quem não acompanha futebol. Ela me perguntou do Endrick. E aí, não vai? Então, o Endrick furou a bolha. E eu acho que o Ancelotti entendeu isso e ficou meio puteado. Mas eu acho que agora ele deu explicações também, né? Mas você botou fé na explicação dele? Não, a explicação é coerente, mas não quer dizer que ele vai colocar o Endrick, né?
Mas eu acho que antes ele tava assim, gente, mas é óbvio por que eu não coloquei ele, né, naquele jogo. Só que existe uma pressão popular, né? Por mais que hoje o Brasil ele não seja uma seleção confiável em termos de disputar o título, existem seleções que estão trabalhando há mais tempo, mas o envolvimento do Brasil com o futebol é algo que eu acho que talvez o Ancelotti ali, ele sabia, mas não estava vivendo. E hoje você percebe que, poxa, existe um impacto popular gigante, né? As pessoas se envolvem muito, porque o Endrick, ele se torna uma referência de esperança ali. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa, é ele ali. Mas essa comoção não aconteceu em 93, 94 também? 93 pela convocação do Ronaldo, do Romário, e 94 pela utilização do Ronaldo na Copa? Sim, Tanto que havia. o Viola entra em jogos da Copa e o Ronaldo não. Na final, na final, final. exatamente. E quase faz um gol, ia fazer um golaço, né? Nossa. Tem esses dias eu vi até os famosos cortes, né? De perguntando por que ele tocou pro Romário, né? Porque ele dribla 2 na área, ele tinha a possibilidade de finalizar, daí ele toca pro Romário e daí o Romário finaliza em cima da zaga. Ele falou, fazer o quê? Vou ter que tocar pro Romário, né? Era o Romário e era o cara da Copa ainda de 94, né? Ele falou, toquei, né? Mas assim, ele tinha muita possibilidade de finalizar, né? Se fosse ele jogando no Palmeiras ou Corinthians, ele finalizava. O Endrick, ele passou a ser quase que... não, se botar o Endrick, muda tudo. Resolve. E aí esse é um problema. É um perigo. É um perigo porque torna um peso muito maior pro próprio Endrick, que a gente já viu que sim, tem estrela quando veste a camisa da seleção. Acho que isso é um fato, né? Acho que todas as vezes que a gente viu o Endrick com a camisa da seleção, ele fez algo de bom. Só que não dá pra jogar tudo nas costas de um menino de 19 anos e falar, não, vai lá e resolve, você é a grande esperança do Hexa. Não é assim. Embora ele tenha personalidade. Tem, mas o Endrick não é o dele. Neymar. O Endrick não é o Neymar no sentido de como surgiu e o que se esperava. Se espera muito do Endrick, mas ele é um centroavante. O Estevão é um cara de quem se espera mais do que o Endrick. Eu acho que sim. Acho que o Estevão é um cara que a gente olha pra ele como mais esperança em termos de criação de jogo mesmo. O Endrick a gente espera que faça gols, né? Mas assim, tem que ter esse entendimento de que não é um menino de 19 anos que, colocando ele simplesmente lá na fogueira, fala, vai lá e resolve. O pessoal não tá querendo você, então vai lá e resolve. Agora esse jogo, pra mim, é bom justamente pro Endrick já tirar um pouquinho do peso da Copa do Mundo. Estrear, às vezes o Brasil já ganhando 2-0 ali. Né? Coloca o Endrick, tira esse peso dele. Por mais que ele tenha personalidade. Mas aí você pode botar daqui a pouco o Piá assume, entra, arrebenta com o jogo e bota aí de vez o Ancelotti na parede. Tomara. E assim, eu sou meio contra, assim, também, é que também a Argentina perdeu na primeira rodada da última Copa, né? Daí mudou 5 de uma vez, 6, já nem lembro de cabeça, mas mudou bastante pro segundo jogo. Mas como o Brasil ainda empatou, né, foi ruim o desempenho, mas também ainda conseguiu um empate, assim... Também não ia colocar. Ainda mais que o Casemiro fez um jogo péssimo. Mas ele não ia tirar o Casemiro já de primeiro. Acho que assim, mudar 2 peças, 3 no máximo, beleza. Mas a partir assim, do terceiro jogo, já pensando mata-mata, assim, não tá rendendo. Assim, por exemplo, o Rafinha não for bem hoje, já tira. A Copa é momento, a Copa é um mês. Em cima disso que o Gui falou, passada essa primeira rodada, o Brasil jogou no sábado, era o terceiro dia da Copa, na quinta, sexta, sábado. Depois vieram Alemanha, França, Argentina, Portugal, Espanha e Inglaterra. O Brasil, a atuação do Brasil, ela ficou menos pior depois do que a gente viu nessa primeira rodada? Com Portugal e Espanha, com certeza. Eu até citei aqui que talvez se fosse no Brasil, o Brasil favorito quanto a Espanha inclusive em todas as casas de aposta, a Espanha era a menor odd para vencer a Copa do Mundo, empatar com Cabo Verde na estreia era guerra civil. Quase tomando gol no fim do jogo. Exatamente, vocês já estão fazendo esse escárnio todo por conta de um empate contra uma seleção que foi semifinalista na última Copa, coisa que o Brasil não foi. Imagina um empate contra Cabo Verde. Nossa. E assim, isso mostra, eu até brinquei Ou contra ontem, a República Democrática do Congo também, e levando gol. Saindo na frente, levando o gol e não conseguindo fazer mais nada depois. E tomando bola na trave. Exatamente. Eu até falei brincando ontem, né? Dá pra entender o Coritiba do Mozart, né? Que tinha muita dificuldade de furar defesas fechadas, né? Ano passado. Pô, se o João Neves, o Vitinha, o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva. Eu acho que a Espanha e Portugal decepcionaram, mas a Espanha jogou mais do que Portugal, né? Acho que jogou, porque concordo. Portugal parecia que tava numa morosidade. Tanto que o Vozinha é um destaque, porque teve finalizações perigosas. Portugal teve duas finalizações no gol. O gol e o gol anulado.
Não teve mais nenhuma. Todos pra fora. Todas pra fora. O goleiro não fez defesa do jogo. Todas pra fora. E aí a gente E vai... eu acho que até ameniza a barra do Brasil nesse sentido, né? Eu também acho que que foi um ameniza. empate Porque mais o Brasil, normal, o Brasil ali, teve né? 3 chances ganhar. claras. E criou as melhores oportunidades pra ganhar, na minha visão. Então é por isso que eu acho que essa pressão que ela fica maior para outras seleções. Eu acho que o torcedor que vê com um pouquinho mais de carinho e não só com a paixão de precisamos ganhar todos os jogos, olha para as seleções e fala, opa, talvez esse bicho não seja tão feio assim, coisa que você falou aqui. Mas e aí eu vou entrar num ponto que eu preciso ouvir o Gui. Eu confesso, não fico assistindo o campeonato da Arábia. Não assisto. Mas eu fiquei assustado com o ritmo abaixo, a rotação mais baixa do Cristiano Ronaldo em relação ao time. É culpa dele, é culpa do esquema. Os caras não passam pra ele. Agora começou a guerra, né? Os caras estão indo no Instagram do João Neves, do Vitinha e do Bruno Fernandes, falar, toquem a bola pro Ronaldo. É uma loucura isso. Mas onde é que tá, Gui? Você que olha tanto pra seleção portuguesa. Inclusive, só adicionando uma situação, acabei de ver uma imagem do Instagram da mulher do João Neves, que um cara escreve aqui: seu namorado é um retardado. Nossa. Fale, isso em inglês, tá? Fale para ele passar a bola para o Gold. Your boyfriend is a retarded. Is a retard. Aí ela responde: fala tomar pro no- seu Gold pra se aposentar. Ela responde isso? Porque ele é muito selfish, como é que é? Egoísta. Ah, mas eu acho que egoísta. isso daí é fake news já. Porque eu já vi gente falando assim, isso daqui se for... Se for verdade, acabou, acabou a seleção. Tem um cara da Placar, acho que falou isso daí. Mostrou essa mesa... Pô, mas ia ser morra. E aí... Tomara que seja Daí fake já news, então, pra você não. implantam a Crise. crise interna. Cara, e esse é um problema, né? Essa é a Copa da fake news feita por IA, né? Não, e assim, tem coisa que é muito perfeita, né? Ainda mais quando é IA coisa mesmo? escrita, né? diz que é fake news o cara da Placar aqui, tá dizendo. Aham. Você modifica ali rapidamente. Mas né? provavelmente o comentário deve ser verdadeiro. Talvez não o a cara resposta xingando é igual tem aqui com o Neymar. Assim, dadas as devidas proporções, o Ronaldo ele já era questionado na Copa de 2022. Já estavam criticando ele lá, falando que É que eu acho também bizarro, né? As discussões hoje na internet, Messi é maior que Pelé, o Cristiano Ronaldo é problema para uma seleção. Isso daqui para mim é uma loucura. E assim, a Argentina jogar pro Messi é diferente, porque o Messi ele é um jogador diferente do Cristiano Ronaldo também, né? Ele é um cara que joga mais pelo meio, ele ainda tem o arranque, ele ainda tem o drible. O Ronaldo perdeu isso com o tempo. O Messi fez um partidaço, né? O Messi jogou muito. E o Cristiano Ronaldo, a crítica, eu lembro que eu falei antes da Copa aqui, eu falei, tem muita gente questiona o Cristiano Ronaldo na seleção de ser titular, não a convocação, mas ser o titular. Só que qual que são as opções ali? A principal opção é o Gonçalo Ramos. Ele é reserva do PSG. Eu acho ele um bom jogador, um ótimo jogador. Eu sempre confundo o Gonçalo Ramos com o Gonçalo Guedes, mas é o Gonçalo Ramos. E o Gonçalo Guedes é o outro também que pode jogar por ali. Mas assim, se fosse alguém que estivesse voando... Mas e eu o Gonçalo, acho que... Se tivesse um Endrick... O Gonçalo Ramos na outra Copa estava melhor do que estava nessa, porque estava jogando no Benfica titular e indo bem, tanto que pediu muito mais ele também. Aí beleza, tanto que ele joga naquele jogo, faz 3 gols e tal. Mas assim, a seleção de Portugal, pra mim, é o técnico o problema. Não é o Cristiano Ronaldo, não é ninguém, é o técnico. Concordo. A geração de Portugal e olha o que produziu no jogo. Então, mas aí eu acho que daí tudo bem, eu concordo que tem o problema do técnico também. Só que teve uma baixíssima inspiração de alguns jogadores. Sim. Por exemplo, Bernardo Silva, o Bernardo terrível. Silva foi muito mal, o Bruno Fernandes foi muito mal. Vitinho abaixo. O Vitinha foi abaixo. Só o João Neves jogou bem. E daí Até você... o Nuno Mendes Nuno também foi Mendes mal. não apareceu. E você precisa, numa situação dessa que você vai jogar, por exemplo, tinha o Cristiano Ronaldo encaixotado com 3 zagueiros. Que a República Democrática do Congo estava jogando com 3 zagueiros. Fazia linha de 5. Você não tinha jogador para quebrar essa marcação, porque o Pedro Neto não estava bem, o Francisco Conceição entra e não consegue resolver. Ainda o Pedro Neto não foi tão mal quanto os outros, mas... O Rafael Leão, pelo amor de Deus... Rafael Leão, eu tenho Terrível. sérios questionamentos sobre ele. Que daí seriam jogadores que poderiam fazer com que o jogo acontecesse quebrando linha, driblando. E eles não fizeram.
E eles não fizeram. Porque daí não adianta nada você reclamar do centroavante que tá lá encaixotado no meio de 3 zagueiros, não recebe a bola, óbvio. Não, e nota, não adianta cruzar lá pro Cristiano Ronaldo, procurar, tá com 3. E tem um detalhe, né? Portugal começa na garganta da seleção da República Democrática do Congo, faz 1-0 e aí começa Senta no aquele resultado. joguinho morrinho. É. Toca pra lá, E toca outra, pra cá, toca pra lá, toca isso pra que a cá. gente tá falando da parada técnica, os times que estão às vezes sentando num resultado que abre o placar no começo estão se complicando. E Portugal é mais um desses exemplos, assim. E o Brasil hoje, abrindo o placar ali, é manter o ritmo pra fazer os dois já. Quem diria que o Canadá ia ser Maior o goleado. exemplo a ser seguido, né? Porque o Canadá, ele não parou um minuto. É. Rotação altíssima no Canadá. Não, e tinha todos os motivos pra puxar o freio de mão, né? Sim, Jogando com a mais, tava bem tranquilo. Não, e teve precisava. ali a lesão Pô, teve também, né, que 33 deu finalizações do Canadá no jogo ontem. Teve a lesão que dá um impacto ali pra todo mundo, né? De ficar assustado, às vezes poderia dar uma queda no ritmo. E não, né? Ele levanta. Mas o que eu falo também da primeira rodada ter muita conclusão precipitada de todos. Fato. E muda muita coisa, né? Muda, Às vezes uma natural, né? seleção que Vamos ser passou bem um sinceros, vexame né? no começo vai pra final. E ganha, né? E por isso que Argentina. acho que até eu vejo as pessoas mais animadas pro jogo de hoje. O torcedor brasileiro. Não, e assim, tem muito exemplo de seleção que perde na estreia e vai pra final. Alemanha em 82, Argentina em 90, a Argentina recentemente. É que a gente vem de um Brasil que normalmente ganha campeão todas. invicto. Geralmente campeão invicto. Né? 2002 ganhou todas, ganha 7. Né? Não é o normal. E Exatamente. quando tem algum tropeço, normalmente é no terceiro jogo que bota um time mais. A Espanha não perdeu mais pra ou menos. Suíça em 2010, na estreia? Eu falei Perdeu. que na última Copa a Argentina perdeu de 2-1 da Arábia. E os dois outros semifinalistas, que eram Croácia e Marrocos, fizeram um 0-0 na primeira rodada horroroso. E foram pra semifinal. A França não perdeu um jogo nessa última Copa também? A gente perdeu o terceiro. Também, mas que botou um time com um mais. time alternativo. Mas Igual o perdeu, Brasil né? colocou pra. Mas Foi pra perdeu. Camarões, acho. O Brasil que perdeu pra Camarões, meteu reserva. 98, o Brasil perde pra Noruega na fase de grupos, 2-1, inclusive, verdade. chega na final, né? O pênalti do Júnior Baiano, E né? só a situação, né? Todo esse negócio do João Neves aí e tal é pela declaração dele, né? Que o João Neves tem a declaração ele que fala que o Cristiano é mais um jogador pra ajudar, né? que é mais ou menos a declaração do Endrick sobre o Neymar. Se você for comparar. Lá atrás, que é a declaração que gera em tese o ruído, Sim. que gera o comentário do Casimiro e não sei o quê. Mas a briga de sensação ego gigantesca também, agora, né? a sensação que dá, Gui, você que acompanha mais a carreira dele, é que o Cristiano Ronaldo entrou até, eu diria, desesperado, porque ele viu Haaland fazer 2, ele viu Messi fazer 3, ele viu Mbappé fazer 2, o Kane fez 2 depois dele. Mas, tipo, eu também tenho que fazer, eu sou o robozão e não sei o quê. E eu, sinceramente, o pessoal fala, os caras procuram o Ronaldo toda hora. Eu não acho isso, cara. Também não acho. Não, Também nem Você foi, olha não no foi isso jogo, no até jogo. às vezes ele fica A própria bravo bola- porque não procura. procura A mesmo. bola, inclusive, que era pro Bruno Fernandes, que ele se mete no meio ali, inclusive, não é procurando ele. Sim, é Porque ele procurando. tá atacando pra frente, o passe vem pra trás do Bruno, ele dá o passe pra trás e bate mal na bola. Bate mal na bola. Que eu vi até tuitei isso, porque teve um vídeo do Henry criticando o Ronaldo nesse lance, né? Por egoísmo. Por egoísmo. E pra mim ele faz tudo, assim, o movimento que ele faz em todo o lance é certo. Primeiro ele tava quase lá na linha, no bico da área. E tava congestionado ali, ele vê que o Francisco Conceição se mete por ali pra tentar pegar o espaço, ele vai atraindo o zagueiro pra lá, fica um buraco ali. O Francisco Conceição entra ali. E ele não vê o Bruno Fernandes. Se ele visse o Bruno Fernandes, aí Ele teria eu ia, deixado, aí, ou se ele finaliza vendo o Bruno Fernandes, aí tem que ser criticado. Mas ele não viu o Bruno Fernandes atrás e ele faz um movimento natural no atacante. Ele faz o gato fingindo que vai pra dentro e puxa pra Puxa finalizar. pro lado. Pra ter um espacinho pra finalizar. Só que o passe realmente era pro Bruno Fernandes e tanto que a finalização dele é ruim porque não era pra ele, veio atrás dele, finaliza mal. Por isso ele não teve nenhum erro nisso daí. E a galera também gosta de criticar por criticar ele, assim. Eu também acho que ele tem que ser gerido nessa Copa, não tem que ser titular absoluto dependendo do jogo. Às vezes tem que sair durante o jogo.
Mas desse jogo em específico. Eu acho que coletivamente. É porque teve também muito. Coletivamente, Acho que o clamor do Portugal. Messi ter feito 3 no jogo anterior. E a gente comentou Aí sobre eu- isso. Cria essa expectativa, aqui, né? né? E quem mais O fez? Messi, o Haaland, fez também. Mbappé, Daí depois Mbappé. o Mbappé, depois o Kane fez o 2. Kane fez também. E ele não fez nenhum. Saiu os top 10 da primeira rodada, tá o Vini Júnior e não tá o CR7. E a Inglaterra foi pra vocês talvez a maior surpresa pela forma que atropelou a seleção da Croácia? Eu não esperava nada da Croácia, pra ser bem sincero. Eu espero uma Copa bem abaixo. Não Agora, espero a Croácia dos últimos 2 ciclos. Aham. Mas a Inglaterra, ela surpreende porque o Tuchel faz um time pra força, pra ter força física, né? Um time ao modo Premier League e não, entre aspas, convocar os melhores jogadores, né? Por deixar Agora o tem uma Cole Palmer de defesa, fora. tem uma defesa frágil, né? Eu esperava o Guerri como titular, inclusive. Acaba sendo o Stones, que daí dá um pouco mais de segurança, talvez. Só que assim, o Reece James não... O Guerra entrou com 40 e lá ele vai entrou no pedrada. finalzinho só. O Reece James é um lateral que hoje ele é muito mais volante, ele constrói muito mais por dentro, né? E daí o Nico Riley é um meio que faz tudo, né? Que o Nico Riley ele estreia como meia no Manchester City, depois ele vira volante, agora ele tá lateral esquerdo titular da seleção. Então, assim, ainda é uma incógnita se vai dar tudo certo. Mas a maneira com que a Inglaterra jogou me agradou. Pra mim a Inglaterra, desde a convocação, é 880, assim. Ou vai dar Total. muito certo, pelas escolhas do técnico, que é pensando na Copa, pensando no esquema dele, né? Ele não tá, às vezes, trazendo os jogadores mais técnicos, os melhores jogadores da Inglaterra. É um time trator, né? Ele vai físico tratorando demais, pra assim. cima, né? Exatamente. Eu acho que existe um tabu, E o Kane né? tá jogando muito, né, Jana? Pelo amor de É. Deus. E até é engraçado, né, que eu vi o tweet também, que eu também eu demorei pra me render ao Kane. Eu também. Porque, pô, muito. Todo duro, ele parece todo duro, Era o Peter Crouch, né? era o novo Peter Aham. Crouch. E inglês... Era o Peter Crouch mais baixo ainda, né? Ele tinha, era Você fica negativo aquela... ainda. Ele não é tudo isso, mas ele joga demais, cara. Joga Ele é demais, craque, assim, craque. craque, assim, um 9 bem diferente. A gente tem aquele debate quem é o melhor 9 depois do Ronaldo e tal. O Kane já tá bem forte nessa briga, tá? Eu ainda acho o Suárez jogou mais na carreira, mas o Kane ainda tá muito forte nessa briga, porque o Kane, ele consegue fazer tudo. Ele não é o 9 finalizador. Ele joga... Cara, se você quiser montar a às vezes seleção tá na da zaga. primeira fase com ele de volante, você consegue. É. Às vezes ele tá lá igual o Josué, vem buscar a bola ali na Entre zaga, os ele tá lá. zagueiros, exatamente. Ele é bizarro assim mesmo. E eu acho que ele não tem todo o tamanho, porque ele demorou pra sair do Tottenham. Exatamente, concordo. E até fazendo um paralelo nessa questão de Inglaterra e Portugal, que a gente estava falando, Aham. uma coisa que foi questionada por Roberto Martínez na coletiva pré-jogo foi da questão dele sair de Portugal, que já está confirmado que ele vai sair depois da Copa. Isso já é um ruído. E a imprensa inglesa já deu que o Roberto Martínez é o possível técnico da Inglaterra para o próximo ciclo. Então, Martino da Inglaterra, eu ouvi, eu escutei hoje, que também tá difícil você acompanhar a Copa, porque daí tem essa briga de Ronaldo tal, e não sei o quê, e daí você fica vendo os tweets lá, mas e jornalistas também cornetando, que eu sigo bastante de jornalismo português, mas estão falando também que ele é cotado pro time do Cristiano Ronaldo. olha, então, O Cristiano Ronaldo tem 20% do clube. Do Al Nassr. E aí falaram assim, primeira pergunta na coletiva tem que ser sobre isso. Nossa senhora, tá um clima gostoso. Nossa. E, Jana, em contrapartida, na Argentina parece que tá tudo lindo, né? Né? Eu acho que o Messi fez um grande jogo. Eu acho que passa muito também, né? Claro que sem desmerecer ou sem tirar ali as marcas que o Messi conseguiu quebrar, né? Inclusive, junto com o Cristiano Ronaldo, é o único jogador que marcou em 5 Copas. Agora, claro, o Cristiano Ronaldo quer fazer, né, gol para poder ultrapassar ali o Messi, talvez nessa marca, pelo Incrível menos. que o Messi não fez um gol na Copa de 2010. Agora é uma Argentina que joga pro Messi também, né? Eu acho que tem essa questão também. Eu acho que o Messi recebe mais oportunidades e ele é um gênio em campo, né? Acho que até tem momentos que os jogadores tocam a bola para ele que não precisava tocar, mas você sabe que vai sair coisa boa, ou que ele vai saber o que fazer com ela. Então o Messi realmente ele é fora da curva e eleva muito, né, a seleção da Argentina. É um cara decisivo e começa a Copa, acho que muito além até das expectativas, né? Inclusive, Jana, nisso tem muita gente falando que o Messi ele se preservou no pré-Copa, diferente de muitos jogadores, porque ele joga nos Estados Unidos. Que é outro ritmo de campeonato. Então, mas existia até uma expectativa negativa. Tá nos Estados Unidos, é fim de Isso, carreira. exatamente. Fim de carreira, né?
Não que não seja. Mas assim... Continua sendo. Olha o som, Mas olha a não quer dizer diferença que ele, dele. que ele vai perder a qualidade técnica que E não, ele isso tem. é impossível. Eu acho que mostra que ele ainda tá num altíssimo nível, né? E, claro, tem a questão do talento, da genialidade, que isso o jogador não vai perder, mas vai perder outras coisas, questão física mesmo, né? Reação, isso né? Não tem Com como, certeza. né? Questão de força física, de conseguir carregar a bola ali, então... Eu acho que o Messi é um pilar ali da equipe da Argentina, né? Por muito tempo foi difícil, né? De você ver ele como esse cara, mas desde o momento em que a Argentina ganha a Copa, eu acho que muda completamente esse olhar e hoje ele é um cara excepcional, né? A gente até colocou na enquete ali, né? Trazendo ele como um dos melhores jogadores dos últimos tempos. E bateu várias marcas, além de 200 jogos com a camisa da Argentina. Cara, 200 jogos. coisa. É inacreditável, né? Muita coisa. A gente via, é engraçado, né? Como é que era o nome do iraniano lá que tinha... Ali daí. Ali daí, que era o maior artilheiro de qualquer seleção, a gente falava, cara, ninguém vai chegar nesse cara. Era que nem quando eu comecei a competir em Champions League lá nos anos 2000, que o pessoal falava, cara, é impossível bater a marca do Raul. Ele tem 72 gols na Champions League. Cara, hoje todo mundo tá passando. Não, o Cristiano já bateu das seleções, da Champions League, o Mbappé já tá chegando nos 70 e o já. Messi- O Rivelino tinha 120 jogos pela seleção brasileira. Nossa, mas nunca ninguém vai jogar tanto quanto o Rivelino. Cara, Exatamente. tá todo mundo passando. E o Messi, né, já fez 16 gols, certamente será o artilheiro, né, de todas as Copas, porque deve fazer mais gols, né? Foi só o primeiro jogo. E eu acho que essa Copa também marca ali uma despedida de 3 jogadores, né? Que marcam uma geração, Messi, Cristiano Ronaldo e o Neymar também, né? E mais Salah e Mané, né? Pelo menos, né? E Modric. E Modric também. É. O Modric, assim, o Modric já não tá jogando, né? Não, assim. E ele teve um papel bem difícil no jogo, que o Zlatko Dalic coloca ele pra marcar o Elliot Anderson, né? Então ele tá jogando como primeiro volante na Sim. Croácia, e ele tinha que dar o salto pra marcar o primeiro volante da Inglaterra. Que é um azogue. Perna comprida E e... joga muita bola, inclusive. Esse Já entra no tão- rol dos ingleses, que não é superestimado. Já Superestimado. tá valendo 100 milhões de 100 euros. milhões de libras, né? De libras, né? É. Que é mais caro ainda. Exatamente. 700 milhões de Já reais. estão falando dele no Manchester City. Agora eu tô E com ele uma fala isso expectativa. dos recordes, né? O próprio Neymar, o maior artilheiro da seleção, e ficou 3 anos parado. Quem? Mas O Neymar, exatamente. Imagina se ele joga esses 3 anos mas- ainda. E hoje você pensa o seguinte: ninguém vai chegar também. Ninguém. É? Ninguém, só que daí talvez daqui a pouco alguém chegue e a gente Alguém fala, ó. chega. O Hendrick, viu, a gente do achava- nada, a gente achava começa a impossível bater o arrebentar. Pelé. O Neymar foi lá e bateu. Agora a gente acha impossível alguém bater o Neymar. E 1h40, diga, Jana. Não, eu estou com uma expectativa em relação à Inglaterra mesmo, que você tinha falado ali, né? Claro que a Argentina acho que é uma seleção forte, que vai brigar, que vai se classificar. Mas a Inglaterra também, eu acho que apresentou um bom futebol, né? Em termos de desempenho mesmo, não só em relação ao que fez ali. E sempre existe esse estigma, essa coisa de que a Inglaterra, né, promete, mas daí no final não consegue nada, né? E historicamente eu acho que Coming home nunca veio. sempre fica devendo e aí é isso que você imagina, não vai chegar. E talvez seja um ano surpreendente, né? Para que a Inglaterra realmente consiga chegar para brigar aí pelo título. Vocês estão nessa onda. Foi o presidente da UEFA que falou, e falou uma grande bobagem, né? Inclusive, pra mim. Que ele falou: não, tem muita seleção, e muita seleção da África e da Ásia. Cara, não é o problema, né? Não, claro que Até não. porque, assim, E as seleções africanas fizeram uma nota, né? Você viu? É. Criticando. Assim. Porque, assim, pra mim, a pior seleção das que eu vi jogar é a Bósnia. A Bósnia é muito ruim. Bósnia é ruim. Pra você ver como Catar tá é a ruim. Itália. Nossa, Você vê como é que tá a Itália, né? É. Não, hoje o Mário Neto... como é que a Bósnia tá jogando e a Itália? Eu falei, porque a Bósnia ganhou da Itália. Ganhou da Itália, exatamente. Simples. Né? E se aumentar, capaz de Itália ficar fora de volta. A República Tcheca também é muito fraca. Fraca, eu esperava mais. da Esse eu acho que foi o República pior Tcheca. jogo, né, gente? República Tcheca e África do Sul foi... Até agora, dos que eu assisti quase todos, na verdade, mas sim foi A África o é terrível. pior jogo que eu já vi Do Sul. nessa Copa do Mundo. A África do Sul foi muito mal e a República Tcheca é tenebrosa também. É. A República Tcheca é muito fraca. Gente, falamos aqui do Hendrick, falamos do Vozinha. Quem seria o grande personagem da primeira rodada? Foi o Vozinha mesmo, Gui? Acho que foi pela proporção que se tomou, né? Difícil também não colocar o Messi nessa daí, porque Pois é, né? o cara faz 3 gols e virou artilheiro da Copa. Mas eu acho que eu vou colocar o Vozinha, assim, porque primeira participação de Cabo Verde, estreia contra uma campeã mundial e favorita. É uma das favoritaças, assim, ao título. E conseguir segurar um 0-0 com as defesas que ele fez.
E depois toda a história, nem vou colocar a história, tem lá, sei lá quantos milhões agora de seguidores, assim, isso daí é um bônus a mais, assim. Na verdade, mas... fizeram uma campanha ali, né? Pra ele, né? mas pela história dele, assim, né? O cara já tem mais seguidor que o Neuer já. Ele tá com quantos? 14? Inacreditável. Não, vozinha foi Foi uma... bem- 14,2. Foi bem legal de acompanhar, assim, toda a história que ele tem e o que aconteceu com ele no jogo, né? Ele acabou sendo... virando personagens da partida. E o Messi ali com... Acho que logo em seguida nessa briga aí pelo personagem. Assim. Seria justo também colocar o Messi, porque... Deixa eu só interromper um pouquinho o assunto Copa. Acabei de ver a foto aqui do nosso colega Diogo Souza. Brasão? Ah, não. Cara, olha a fila na loja do Paraná É, pra camisa azul, comprar né? a camisa azul. Caramba! Cara, beleza, é hein? espetacular a O que a mobilização. torcida faz, cara... É impressionante que a a torcida do mobilização Paraná faz é da torcida do sacanagem. Paraná. É um negócio muito sério. A camisa está sendo lançada agora, né? A partir da 1 hora que eles liberaram ali pra compra, era só 2 camisas por CPF, né? Você podia pegar uma e outra ali. Putz, será que avisaram Só o que Terribas pra ir lá pelo comprar? que estão falando, são 400 camisas só, então Ah, vai então acabar. já acabou, né? Uma hora dessa, 1h44 já Essa acabou. galera que tá ali. O Vozinha, eu acho que ele é o personagem porque era desconhecido, né? Mundialmente falando, e tem 40 anos. Então, acho que isso faz com que as pessoas olhem como, poxa, como é que o cara consegue alcançar o sucesso ali, né? Já numa reta final, praticamente, né? De carreira, por mais que seja goleiro, enfim. E muitas vezes estenda um pouco mais essa linha do tempo, né? Da carreira do futebol. Mas eu acho que foge um pouco do padrão. E aí, realmente, você vê um cara que foi o nome do jogo. Você pode até destacar ali que a Espanha foi uma equipe que sim, finalizou, tentou, merecia o resultado, mas eu acho que ele acabou roubando a cena. Então, é aquela coisa que você não espera, né? Então, por isso que eu acho que se torna ali o nome da primeira rodada e seguido do Messi, que por mais que você espere, né? É um cara decisivo, é um cara que vai ser o destaque da Argentina, mas eu acho que 3 gols, eu acho que surpreende até a ele, né? E aí, Dal? Eu tô com vocês também, acho que Vozinha, Messi, e eu até vou colocar o Mbappé na lista também, porque no momento em que o Mbappé joga, a gente já não tinha jogado ainda, né? E o Mbappé passa, inclusive o Messi, né? O Mbappé não teve Que um bom loucura, jogo, mas o Mbappé fez 2 gols. E assim, foi um Mbappé diferente. E aquilo que você falou do Messi se poupar, entre aspas, para a Copa do Mundo, porque tá jogando nos Estados Unidos, aconteceu, e falaram muito sobre o Mbappé no Real Madrid, que ele tirou o pé muito tempo nessa reta final de Cada Real Madrid Copa. por conta da Copa do Mundo. E ele chegou bem fisicamente. Tanto que ele só vai falar que o Arbeloa não coloca ele na última rodada. Na última rodada. Ele, eu tava bem, coisa e tal, e o técnico não quis. Exato. No último, quando a casa já tava. Exatamente. Quando a história tava Quando resolvida. já sabia que ia ser outro treinador depois e É. tudo mais. Tanto que nessa situação desse jogo contra a Senegal, a gente viu o Mbappé pressionando a defesa, correndo atrás de ala, praticamente. E isso não é normal pro Mbappé. Tanto que a crítica maior, e tem tanto vídeo do Luiz Henrique, né? Sim, aquele famoso vídeo. Aquele famoso vídeo dele falando sobre o Michael Jordan e tal, e falando pro Kylian. E o vídeo do Deschamps, que até eu vi ontem de novo, da Copa de 2018, que ele tá falando que a Austrália correu 110 quilômetros num jogo e a França tinha corrido 100. Ele fala, parece que a Austrália tem um jogador a mais. E daí ele fala que o Mbappé, que é o jogador mais veloz do mundo, tem apenas 3% de sprints em alta velocidade. E daí ele fala, como é que o jogador mais rápido do mundo tem só 3% de sprints de alta velocidade? Que é de 15 a 20 km por hora. E no jogo contra a Senegal ele mostrou isso. Porque ele, meio que, na vontade, ele acabou indo melhor do que na qualidade. Porque ele perdeu alguns gols no primeiro tempo, no segundo tempo teve um pouquinho mais de calma, fez o gol. No primeiro tempo ele parecia que ele tava ainda preso. Exatamente. Não, e às vezes ele tava correndo até mais do que a bola. E o Mbappé, ele perde gols mesmo. Sim. Que ele faz muito, mas ele perde muito gol Perde também. muito. É que se ele fizesse todos, ele já tava com 1.500. E aí, a diferença, já, né? assim, exato, porque assim, esse jogo da França mesmo, ele perdeu 2 ou 3 gols já no primeiro tempo. Sim. Até fazer o primeiro que a França queria muito, né? Deixaram Que ele o pelo menos Olise duas tentou vezes dar umas 10 assistências pra ele. Não, deixou ele 2 vezes na cara Duas do gol. vezes.
E assim, é gol claro, não era aquele gol, às vezes, pô, ele tenta, sabe, um gol mais difícil. Gol era ele e o goleiro só. Deixa eu aqui anunciar as próximas transmissões da Jovem Pan News na Copa do Mundo. Eu tenho que pegar meu improviso aqui, senão A não, colinha. senão não digo. Ó, hoje, a partir das 9 da noite, a transmissão de Brasil e Haiti, logo depois o Canelada. Amanhã, rodada tripla. A partir das 15 para as 2, tem Holanda e Suécia. Na sequência, tem Alemanha e Costa do Marfim. Às 7 da noite tem o Canelada. E logo depois do Canelada tem Equador e Curaçao. E no domingo, também rodada tripla de Espanha e Arábia Saudita, Bélgica e Irã, Equador e Cabo Verde. A gente tem bate-pronto normal na segunda-feira, na verdade não exatamente normal, com 15 minutos a menos, porque a 1h45 na segunda-feira tem só Argentina e Áustria. E Dudu Oliveira estará rodando pelos bares de Curitiba. Opa! Durante o bate-pronto. Olha. Rapaz, Que beleza, hein? Dudu Oliveira e Isabelle Padilha. Tu tá liberado? Tomar ou não? Só ele. Não, A tomar... gente pode fazer o bate-pronto do bar, não pode? Poder Não. pode. Poder pode. Mas eu quero fechar aqui, eu citei rapidamente aqui a venda da camisa, mas eu quero fechar aqui com um assunto mais importante, acho que do futebol paranaense na semana que vem, que é a reunião do Conselho. Mesmo que o Conselho Deliberativo do Paraná não tenha posição chave na venda da SAF, porque isso tem que passar pelos credores e pela justiça, são eles que decidem, é óbvio que uma aprovação deixa o caminho, digamos assim, mais mais clarificado aí para a venda da SAF. É o rito que tem que passar, né? Se o conselho ele reprovar isso daí, dá problema lá na frente. Por mais que tenha... porque daí a justiça vai dizer, como é que eu vou aprovar algo que os clubes não querem? Exatamente, mas aparenta que não vai ter problema assim como semana passada mostrou que poderia ter, né? Até pela força que tem o grupo do Comitê da SAF, do Carlos Verne, João Quitéria, etc., de estar no clube faz mais de 10 anos, né, e mandar no clube como o próprio sócio oculto. E isso mesmo a juíza falou, né? Naquelas várias audiências lá. Que os vários credores também encontros, fizeram naquela deliberação do final de 2024 ainda, exatamente. Né? Teve várias vezes que falaram, isso daí é um sócio oculto, é ele que manda no Paraná de verdade, e é ele que colocou o Ailton como presidente lá, ele que colocou o Leonardo Oliveira, enfim, é ele, né? O sócio oculto. E ele tentou dar essa última cartada na semana passada, naquela reunião dos conselheiros com o comitê da SAF sendo ali o protagonista da reunião, né? Colocando que era contrário à venda da SAF, e ali também teve um escritório de advocacia contratado para analisar esse contrato, e esse próprio escritório também indicou que deveria ser recusada. Só que aquele escritório que a gente conhece? Eu tenho o nome ali anotado, não é aquele. Não é aquele, é outro. Mas também fica a dúvida, quem que pagou? Foi o clube que pagou esse escritório para fazer essa avaliação do contrato? Foi o Carlos Verne que pagou? Quem que pagou? Porque não foi barato, pelo que eu sei. Se for o valor que eu ouvi falar, também eu vi 6 dígitos, né? 6 dígitos. 6 dígitos. E aí ele tentou dar essa última cartada e não conseguiu, né? Pouca gente conseguiu sair de lá convencida que o Paraná não devia vender a SAF para a Next Play. E agora, nessa semana, teve a Next Play usando seus argumentos sobre o contrato, teve as dúvidas tiradas, e na segunda que vem vai ter essa votação no Conselho e não deve ter problema. Quem sabe nessa semana pode surgir, né, sábado e domingo, algum burburinho novo, às vezes mais uma última cartada para tentar evitar essa venda. Mas a tendência é que passe com certa tranquilidade a venda da SAF e a aprovação no Conselho Deliberativo. E a sensação que se teve, Dalk, é que houve uma virada da narrativa. Né? O mecenas do Paraná Clube, ele foi meio que tomado como um salvador da pátria por longo tempo, mas parece que o olhar meio que virou. E assim, a gente tem que lembrar que ele foi tomado como esse salvador da pátria por várias vezes. Sim. E não só por muito tempo. Mas quando parava de se falar em Werner, aí vinha uma situação difícil, aí de nada falavam de volta dele. Né? Quando ele já tava lá desde sempre. Exatamente. Então, assim, 2014 começou isso? 2015? Foi em 2013 que ele começa na base. Ele começa a ajudar as categorias de base lá do Paraná. Então, assim, essa narrativa, no geral, eu acho que ela é natural que uma hora vai se esgotar. Como se esgotou agora. Porque
uma coisa principal era a cobrança, e eu lembro da época que eu cobri o Paraná, a cobrança, então que o Werner seja presidente. Né? Brigou com o Leonardo Oliveira. Então saia na eleição e concorra, ganhe, né? Aí, vou colocar o meu candidato aqui. Aí o candidato dele, aí ele aparecia vez ou outra, quando queria, quando tava bom, aparecia. Dava entrevista, no acesso, no título. 2024? Sim. Apareceu muito. O Thiago falou muito dele na coletiva. Exato. A importância dele. Por isso que ele foi pro Paraná. E vinha a história da SAF de Paranistas. Aí, 2025, cadê o Werner? Estamos esperando a entrevista do presidente até hoje. Até hoje. Então, eu acho que assim, cansa mesmo. E ele vai... A SAF vai passar. E você pode ter certeza que quando tiver algum problema da SAF... vai dar crise e sim. vai ser surgir ele. o nome de volta. E a gente sabe até por onde vem. Eu falei pra não vender a SAF, né? Não sei o quê. Como se ele fosse a solução de alguma coisa. Algo ruim né? acontecer pra voltar, né? Mas o momento do Paraná Clube exige uma mudança de rota, né? Eu acho que a SAF é a saída. Né? Não é a solução, mas é a alternativa que tem agora. É a alternativa que tem. Enfim, eu acho que o Paraná Clube não pode, mais uma vez... fazer o que aconteceu da outra vez, né? De subir para a primeira divisão e acabar tendo uma campanha desastrosa depois e dar passos para trás. Eu acho que é o momento do Paraná conseguir ter um planejamento. Eu acho que a palavra é profissionalização. Eu acho que o Paraná precisa disso. Esse é o Não ponto. precisa de um salvador da pátria. Ele precisa de um Perfeito. processo, de um sistema. Né? Ele é um clube de futebol. Ele não é um lugar onde as pessoas vão ali aparecer ou aproveitar também, né? O próprio emblema do clube, Não né? deveria ser. Para poder, enfim, uma troca de favores. Não, o Paraná Clube ele precisa pensar na sua reconstrução. E não vai ser o time da década de 90, vai ser um novo Paraná Clube. E eu acho que isso precisa ser planejado e precisa, lógico, de uma empresa séria ali que consiga trabalhar no Paraná Clube como uma empresa de verdade. As perguntas só que tem que ser feitas se o Paraná recusar essa SAF na segunda-feira. Quem que vai pagar 60 milhões do acordo com o banco para venda da Kennedy, que vai pagar os credores? Os credores vão aceitar uma nova estaca zero e quem que vai bancar o Paraná? Assim, o cara que se recusar a SAF tem que aparecer um cara que tenha 102 milhões de reais. Agora. 42 milhões para pagar o acordo com a Fazenda, sendo que a primeira parcela já é de 3 milhões agora. Eu conheço um. Carlos, o nome dele. E 60 milhões que é para pagar os credores da recuperação judicial. Se tiver 102 milhões arranjar outra, aí você pode tentar discutir se é boa essa proposta do Netflix Play ou da outra.